Olá, voltaram aí animados, né, do intervalo. Eu sou o professor Daison Jardim, né, e nós vamos aí continuar com a nossa aula de ciências. Vejam aí. Olha aí a aula 11, né, o objeto de conhecimento ecossistema. E nós vamos ver aí sobre as cadeias e teias alimentar na floresta amazônica, tá? Então, aí com esse tema interessante, vejam a aula. Muito bem, a gente vai estudar um pouquinho aí sobre cadeia alimentar, né? E a gente observa um pouco desse conceito e aí a gente tem uma imagem, né, para representar uma ilustração aí explicando para a gente um pouquinho mais sobre cadeia trófica, né, que é uma sequência linear da transferência de matéria e energia em um ecossistema, na qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento para o outro, certo? Servindo de alimento para outros, né, como está escrito aí pra gente. Então, olha só, o que a gente tem aí? Na natureza, né, nos ecossistemas, a gente vai ter os animais, né, os seres vivos ali, não somente os animais, óbvio, mas os seres vivos de um modo geral, né? As plantas, os animais, os fungos, né, que são seres decompositores, todos eles vão estar interagindo. E aí, para a gente entender, né, para ficar de uma forma mais didática ali, a gente compreender melhor, a gente tem essa expressão, né, cadeia alimentar, né, para a gente compreender como acontece essa sequência linear, né, porque um ser vivo ele vai servir de alimento para o outro, e isso é normal, né, acontecer aí na natureza. Então, para facilitar os estudos, tem essa expressão de cadeia alimentar, mas na prática, na natureza, né, nos ecossistemas, a gente não vai observar essa sequência linear, porque todos os seres vivos ali, de certa forma, eles vão estar interagindo com outros seres vivos. Né, a gente vai ter ali seres que consomem plantas, né, são os herbívoros, outros seres que vão consumir outros animais, né, então a gente vai ter ali uma espécie de uma teia alimentar, porque essa sequência ela pode vir bem emaranhada ali. Então vamos ver a nossa próxima imagem, que traz aí um outro conceito para a gente, que é a transferência unidirecional. Essa transferência sempre se inicia por um produtor e finaliza em um decompositor. Olha só, a gente vai observar aí essa imagem, você tem aí, né, você aí já no caso você já tem várias cadeias alimentares, né, você não tem somente uma sequência linear, você observa aí vários animais aqui em volta, né, e também temos aí a presença dos seres produtores. A gente representa aqui os seres produtores, olha, pela árvore, né, nós temos aqui, a gente está marcando de vermelho essa árvore, o capim, porque são seres que vão produzir a sua energia a partir da luz solar. Olha aí o Sol. O Sol fornece, então, energia para que esses seres, a partir do processo de fotossíntese, eles podem se desenvolver, né? E aí eles vão servir de alimento para outros seres. Como, por exemplo, você está vendo aqui, ó, o gafanhoto, né? Que é um ser que come aí plantas, né? No caso aqui você tem o bicho da seda, né? Que é uma lagarta que come também a folha das árvores. E esses seres, eles vão servir de alimento para outros. Olha só, a gente tem aqui um passarinho, né? Um passarinho que vai se alimentar desse gafanhoto. Esse gafanhoto, então, aqui na nossa sequência, ele tem ali, na verdade, ele serve de alimento para esse passarinho. O passarinho, por sua vez, vai servir de alimento para a cobra, né? Olha só, o bicho da seda serve de alimento para animais de pequeno porte, né? Como o rato servindo de alimento aí para uma raposa. E aí, quando essa cobra morrer, essa raposa morrer, por exemplo, o que vai acontecer? Aqui no centro da imagem, a gente vai marcar aqui de verde, aqui no centro da imagem vocês estão vendo um animal, eu vou tentar aumentar aqui para vocês, olha só. Vocês estão vendo aqui um animal que, olha só, morreu, né? Tá em decomposição aqui na natureza aí, ó. E aí, olha só. Dá para ver, dá para visualizar. Então a gente está vendo aí um animal que morreu, né? E aí o que acontece? Existem seres que são considerados decompositores. Eles vão atuar justamente na decomposição dessa matéria morta. Eles vão retirar os nutrientes ali desse animal e vão devolver para o solo. Então assim a gente tem um ciclo, né? Por isso que a gente tem aí todo esse ciclo de energia
na natureza, né? Aqueles nutrientes daquele animal voltam para o solo, enriquece o solo e serve ali para que os seres produtores, no caso das plantas, eles possam crescer e se desenvolver também. Então a gente tem aí todo esse ciclo, né, que vai passando entre os seres vivos, como a gente pôde observar naquela transferência ali de energia que a gente observou. Ainda sobre as cadeias alimentares, a gente observa aí na nossa próxima imagem, olha só. As cadeias alimentares, elas são compostas por organismos que podem ser enquadrados dentro de 3 categorias, né? Então a gente observou agora há pouco naquela imagem anterior, a gente comentou um pouco mais sobre produtores, né, consumidores e decompositores. Aqui aí na imagem que a gente pôde visualizar, né? E agora, nessa imagem que a gente está visualizando agora, a gente tem aí um pouco mais da definição deles, né? Então, olha só. Primeiro, nós temos aí os seres produtores, certo? Por que a gente inicia sempre com ele? Porque eles são a base das cadeias alimentares, né? São eles que vão fornecer alimento aí, basicamente, vão fornecer energia para toda a sequência, todos os níveis tróficos dessas cadeias e teias alimentares. Então, olha aí, são considerados produtores porque eles vão produzir a sua energia a partir da luz solar, né? Então, quando eles têm ali a luz solar, a água e o gás carbônico presente aí no ar atmosférico, eles conseguem fazer a fotossíntese, né? A partir do processo da fotossíntese, eles têm a produção da energia. E esses seres produtores, que estão produzindo ali para essa cadeia alimentar, eles vão servir de alimento para animais que são considerados herbívoros, né? Como no caso da nossa imagem, que nós temos aí o cavalo. Para quem já viu, o cavalo ele come o capim, né? Capim é um ser produtor. Então, para um ser produtor, a gente vai ter aí os seres que são os consumidores, tá? E aí, ao longo da nossa aula, você vai observar que a gente tem consumidores primários, secundários, terciários e por aí vai, tá bom? No caso aí desse animal, a gente tem um consumidor, um animal que é herbívoro, porque ele come somente vegetal, né? Ele vai comer o capim. E aí, se esse cavalo ali no pasto, né, chegar um momento ali dele morrer, por exemplo, o que vai acontecer? Aí entra em ação, olha só, os seres decompositores. Eles vão decompor a matéria morta, né? Eles vão decompor aquele animal que morreu ali, né? Ou pode ser também um vegetal, né? Um tronco de árvore que caiu ali na natureza, ele vai entrar em decomposição. E quem vai atuar nisso são os seres decompositores. A gente tem aí algumas espécies de fungos, né? Bactérias que vão atuar nessa decomposição, tá? Então a gente observou aí, ó, produtores, consumidores e decompositores. Produtores, consumidores e decompositores. A gente tem aí basicamente os principais protagonistas, né, os atores aí dessas cadeias alimentares. Não são somente eles, porque como a gente observou, né, tem muitos outros ali que estão envolvidos. Vamos ver um pouco mais de conteúdo aí na nossa próxima imagem, olha lá. Cada um dos componentes das cadeias alimentares caracteriza-se por terem organismos com necessidades alimentares em comum. A cada grupo de organismos que apresentam essas necessidades semelhantes, damos o nome de nível trófico. Então, como você está observando aí, ó, nós temos aí uma garotinha, né, que está almoçando, né, está se alimentando. E o que ela está comendo ali? Está comendo legumes, né, comendo os vegetais. Então, são seres que são produtores, estão servindo ali de alimento para um próximo nível trófico, né, que são os seres consumidores. Então, olha lá, sempre que a gente tem lá uma cadeia alimentar, como a gente pôde observar, ó, cada componente dessa cadeia alimentar tem organismos com necessidades alimentares em comum, né? Então a gente vai ter ali esses níveis tróficos. E essa energia, né, que os seres produtores produziram, ela vai passando para cada um desses níveis tróficos, certo? Muito bem. Então olha só, como a gente pôde observar aí na imagem da garota se alimentando, né? Tem uma alimentação bem balanceada, come frutas e verduras, né, legumes, e ela está consumindo ali um pouco daqueles que são os seres produtores, né? Que, como nós falamos anteriormente, são a base dessa cadeia alimentar, porque eles estão servindo de alimento não somente para o cavalo, como a gente observou ali naquela outra imagem, né? Mas também para a gente, né? A gente come salada, né? Come ali aqueles legumes crus ou cozidos, a gente está consumindo ali, recebendo um pouco daquela energia também dos seres produtores, certo? Muito bem. Então a gente vai continuar observando aí na nossa aula. A gente tem aí agora um vídeo, né, trazendo um pouco mais desses
dessas informações, aqui a gente tem um quadro, né, um cladograma, trazendo aí, fluxograma, na verdade, trazendo um pouco mais dessas informações das cadeias alimentares. Então, olha só, nosso tópico lá, ó, cadeia alimentar. E aí você já viu que nós temos, então, os seres, né, que são produtores, lá em verde, consumidores, em rosa, e decompositores. Tá? E os decompositores são aqueles que vão atuar na degradação, na decomposição daquela matéria morta, né? Que podem ser aí as bactérias e os fungos, certo? São eles que vão atuar ali para retirar os nutrientes daquela matéria orgânica, né, em decomposição, e aí eles trazem esses nutrientes para o solo, que torna o solo, né, mais rico em nutrientes, vai tornar um solo mais fértil, certo? Lá nos produtores, olha só, o que nós temos lá? As plantas, né? As plantas ali, os vegetais, que são seres que vão produzir a sua energia. Você não vai ver uma planta consumindo uma outra planta, nem se alimentando de um animal, por exemplo, porque esse grupo aí de seres vivos, a partir do processo da fotossíntese, como a gente observou, eles conseguem produzir aí seu próprio alimento, né? Eles precisam da luz solar, do gás carbônico presente no ar atmosférico e da água que eles retiram a partir das suas raízes, retiram do solo, né? Então, quando eles têm esses ingredientes, eles fazem a fotossíntese, eles conseguem produzir seu alimento, crescer e se desenvolver e servir de alimento para os consumidores, que podem ser herbívoros. Aí, no caso dos herbívoros, são animais, né, que só se alimentam de plantas, como o exemplo do cavalo que a gente viu, né? O cavalo, o boi, né? A gente tem ali gafanhotos, por exemplo. Carnívoros são aqueles seres que vão se alimentar exclusivamente de carne, aí nós já temos seres que são predadores, né, porque eles vão precisar caçar a sua presa ali para que ele possa se alimentar. E a gente tem um outro grupo aqui, ó, que são os onívoros. Esses onívoros, né, eles são representados ali por animais que têm uma dieta já um pouco mais variada, né? Eles se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. Um exemplo, a gente quando vai comer, a gente tem lá a carne, seja do peixe ou do frango, né, e também vegetais, né, grãos. Então nós temos a nossa dieta, ela já é mais diversificada. Então a gente se enquadra aí no grupo dos onívoros, certo? Então olha só, vamos ver agora um exemplo de uma cadeia alimentar terrestre aí na nossa próxima imagem. Então você está vendo ali, ó, uma cadeia alimentar, né? Lembra que nós falamos que essas cadeias alimentares, elas são sequências lineares de como acontece essa interação entre os seres vivos lá nos ecossistemas, né? Como acontece essa interação de alimentação, né? Então, olha lá, você está vendo aqui, ó, a sequência linear que eu falei, ó, nós temos aqui, ó, isso aqui, ó, né? Aqui nós temos a nossa sequência, tá? Só que, como eu disse, né, cadeia alimentar é uma forma didática da gente fazer uma representação para a gente entender com mais clareza, né? Sendo que na natureza a gente não vai encontrar dessa forma que a gente está vendo, né? Somente o capim, o gafanhoto, não. Tem muitos outros aí envolvidos, por isso que a gente utiliza também a expressão teias alimentares. Então, olha lá. Produtor, aqui, ó, nós temos o capim, né? Produtores, olha lá, vamos abreviar aqui. E aí, consumidores, olha só, nós temos o consumidor primário, que é o gafanhoto. Vamos colocar aqui primário, consumidor secundário, terciário no caso da cobra, né? O terciário, olha aí, é o terceiro aí na escala, né? No nível. E a águia, né? Ou também o gavião, vai ser um consumidor quaternário, já é o próximo aí que a gente está observando, né? Então, como a gente falou anteriormente, a gente tem aí seres vivos, né, envolvidos, e aí você tem o gafanhoto que se alimenta ali do capim, aquele animalzinho como um ratinho, por exemplo, que pode comer ali um inseto, no caso do gafanhoto, a cobra que se alimenta do rato, e essa cobra que vai servir de alimento ali para uma águia ou para um gavião, e depois todos eles, olha só, todas as setas apontando aqui, ó, para os consumidores, aliás, para os decompositores, né, que são aqui os fungos, porque todos eles vão morrer um dia, né? Uma hora eles vão morrer ali, e quem vai decompor essa matéria são os fungos ou as bactérias presentes aí no caso dos seres decompositores. Na outra imagem, você observa uma cadeia alimentar aquática, né? Volta, olha aí. Você tem aqui, ó, representado aqui, a gente viu uma cadeia alimentar terrestre, agora a gente tem aí uma aquática. Lá no mar, né, no rio, por exemplo, a gente vai ter também isso. E aí existem seres bem minúsculos, né, que são os plânctons, né, são seres ali que ficam
se movem de acordo com a correnteza, né, de acordo com o movimento da água, e podem ser seres fotossintetizantes ou pequenos animais. E esses seres, no caso os plânctons, eles servem de alimento para o crio, né, que é um pequeno crustáceo, né, como se fosse um pequeno camarãozinho ali, presente também nas águas. Esse crio, ele serve de alimento para o pinguim, né? O pinguim é uma ave que vai se alimentar aí do crio, e o pinguim, ele vai ser uma presa de animais como a foca, né? A foca aí que é um animal carnívoro, no caso da foca leopardo, ela é um animal carnívoro, aí ela vai servir, na verdade ela vai se alimentar de pequenos animais, né? Como o pinguim. E aí, olha só que curioso, na imagem você está observando ali o pinguim, né? E o pinguim ele tem essas duas cores, na frente ele é branco e atrás ele é mais pretinho. Quando ele está nadando e ele fica ali de costas, né? Os predadores dele só estão vendo as suas costas. Quando ele está na água, nadando ali mais fundo, eles não conseguem ser vistos. E quando eles estão na neve, como a gente sabe, o pinguim vive ali em ambientes gelados, quando eles estão na neve, essa parte branca do corpo dele fica disfarçada. Ele fica ali camuflado para se esconder do seu predador, que no caso é uma foca, como a gente está observando aí. Certo? Muito bem. Então o que a gente está observando é que vários seres vivos ali estão envolvidos nesse processo, aí, nessa alimentação, né, dos seres vivos aí. Então olha só, o que vai acontecer, né, se a gente tiver, por exemplo, um desequilíbrio ambiental, né, se a gente retirasse um desses animais ali de qualquer dessas cadeias alimentares, seja a terrestre ou uma cadeia aquática, se você retira o predador, né, você tem um desequilíbrio ambiental. Por quê? Você pode aumentar uma população desses animais. Vamos visualizar isso? Olha só. Então a gente vai falar agora aqui do desequilíbrio ambiental. Aqui você está observando, ó, uma águia, né? Uma ave grande ali, uma ave de rapina, ou até mesmo um gavião, trazendo mais aqui para a nossa região. E essa águia, como a gente já viu em outros exemplos, elas se alimentam ali das cobras, né? Então, se uma região existem pessoas, né, que caçam essas aves, que retiram essas aves do seu habitat natural, que retiram essas aves do seu ecossistema, o que você observou de diferente aí na nossa imagem? Olha aí embaixo, olha a quantidade de cobra que surgiu, né? Então você já trouxe aí um desequilíbrio ambiental. Observa que essas relações ali das cadeias e teias alimentares, elas trazem justamente esse equilíbrio aí para a natureza, né? Justamente porque ficam ali tanto produtores quanto consumidores no mesmo nível. Então, se você retira um desses animais que está se alimentando de outro animal, você vai ter uma superpopulação de uma determinada espécie. Aqui, no caso, foi a cobra. E a cobra, ela se alimenta de quem? Olha só, lá em cima do toquinho da árvore ali, ó, a gente tem um sapinho, né? Vocês viram que tem um sapinho só, para aquele monte de cobra que a gente viu. E aí o que vai acontecer? Vai ser disputadíssimo esse sapo, né? A gente vai ter aí uma grande competição entre aquelas cobras, porque elas iam precisar se alimentar daquele único sapo que a gente visualizou. Então, por isso que é importante manter ali os animais na sua natureza, né? Não retirá-los, né? Seja para fazer qualquer tipo de comércio ou para tentar domesticar esses animais são selvagens, né? Eles precisam ficar na natureza. E até mesmo quando você faz algum tipo, né? Você não faz isso. As pessoas fazem ali algum tipo de desmatamento, né? Retira o habitat desses animais e aí causa também um desequilíbrio ambiental. Como o próprio nome já fala, né? Desequilibrou completamente aquele ecossistema, que estava tudo funcionando em harmonia ali. Os seus animais servindo de alimento para os outros lá. A partir do momento que você retira um deles, você causou ali um desequilíbrio ambiental. Ok? Então nessa imagem a gente pôde visualizar bacana aí um pouco mais dessa dinâmica aí das cadeias alimentares e o que aconteceria se a gente retira um deles, né? No caso, quando a gente retira um consumidor, que no caso aqui da imagem que a gente viu foi a águia, certo? Vamos ver mais informações aí sobre as cadeias alimentares? Olha só. O equilíbrio ecológico depende diretamente da interação, das trocas e das relações que os seres vivos estabelecem entre si e com o ambiente. A Amazônia, por exemplo, abriga uma rica diversidade biológica que inclui aproximadamente 20% de todas as espécies existentes no planeta. Esse é um fato intimamente relacionado à incidência dos raios solares na região equatorial, à abundância de água e ao sistema de manutenção da umidade
e dos nutrientes do solo, né? Aí nessa informação a gente está vendo um pouco aí, ó, do equilíbrio ecológico, né? Que ele depende diretamente dessa interação aí das trocas entre as relações entre os seres vivos que eles realizam entre si e entre o ambiente, né? E como a gente pôde observar anteriormente, quando você retira uma dessas espécies, né? Quando acontece ali a retirada de uma delas, né? Seja pela caça ou pela exploração de uma delas, o que acontece? Um desequilíbrio ambiental. Você mexeu ali no que estava funcionando perfeitamente na natureza, tá? A gente vai ver aí uma outra imagem, trazendo um pouco mais da cadeia alimentar. Olha só. Então você tem aí, ó, uma outra ilustração que traz para a gente aí mais um exemplo, né, da cadeia alimentar. Então é basicamente o que nós falamos anteriormente, né? Você tem lá os seres, né, que são considerados produtores, no caso ali do capim, né, aquelas pequenos vegetais, no caso aí na imagem, mas todos os outros vegetais são produtores, tá? E aí você tem o gafanhoto, que se alimenta desse capim. Você tem ali, ó, um outro animalzinho ali, né, que pode, na imagem nós temos um esquilo, pode ser um ratinho também, e aí você tem ali no final uma coruja. Essa coruja, como a gente já sabe, ela vai se alimentar de ratos, né, de pequenos insetos também, e são animais predadores. A coruja ela é carnívora, né? E aí, ao lado, você observa todas as setas indo em direção aos decompositores, né, que são esses seres aí que vão servir para trazer de volta essa energia, né, esses nutrientes para o solo, né? Quando esses animais aí eles morrerem, né, vão entrar em decomposição, o que vai acontecer? São exatamente os seres decompositores que vão trazer esses animais ali, esses nutrientes para o solo, certo? E olha só que interessante, a gente está falando aí de cadeia alimentar, está falando de alimentação, só que a gente está falando muito, né, do animal lá na natureza, mas e a gente, né? E aqui na nossa região, né, do que a gente vai se alimentar? Pensa aí numa coisa que quando você pensa em comer, já pensou ali em comer, na hora do almoço, dá vontade de comer o quê? Um peixe, né? O peixe é a base aí da nossa alimentação, né? Então, ó, essa hora, quem não almoçou já está com fome, aí pensando num peixinho. Eu almocei cedo, essa hora eu já estou com fome. Eu já pensei no quê? Num tambaqui. Olha ele aí na próxima imagem. Olha aí. Muito bem, então você está observando aí o tambaqui, né? Bem no centro da imagem. E o tambaqui, que é um peixe aqui muito conhecido na nossa região, né? E ele é o que? Serve de alimento pra gente. A gente acabou de falar aí, aquele tambaqui assado, né? Ou uma caldeirada, ou frito. Então, olha só, do que o tambaqui se alimenta, né? O tambaqui, ele vai se alimentar ali de vegetais que estejam presentes ali na água, como, por exemplo, uma frutinha, né? Que é bem característica, que a gente até faz um suquinho bem gostoso, que é o camu-camu, que é uma frutinha pequenininha semelhante a essa aqui. Essa aqui eu acho que não é o camu-camu, mas ela está aqui só para representar, né? Que ela aqui, no caso, na nossa cadeia alimentar, o que ela está representando aí? Os produtores, né? Então são aí, ó, seres produtores. Vamos colocar aqui, produtor, tá? E o nosso tambaqui é um consumidor. Vou escrever aqui em cima. Consumidor, abreviando. E aí, quem é que come o tambaqui? Quem é que come peixe? O homem, né? Representado aqui pelo homem do norte, né? Vamos escrever aqui, ó, outro consumidor, representado ali pelo homem da nossa região amazônica, pelos povos indígenas, né, que consomem também peixe, né, que é a base aí da nossa dieta, da nossa alimentação. E aí na outra imagem você observa um pouco mais sobre as teias alimentares, né? Teia alimentar, então, é uma representação mais adequada para mostrar a complexidade de um ecossistema. As cadeias alimentares, elas são lineares, o que não mostra a verdadeira complexidade de um ecossistema. Lembra que eu falei que a gente não vai observar somente aquelas cadeias alimentares lineares, né? Existe uma complexidade maior. São várias, é como se fossem várias cadeias alimentares ali misturadas. Então você tem a representação da teia alimentar, tá? É só lembrar de cadeia alimentar, produtor, consumidores, né? E os decompositores. E aí quando você fala de teias, são várias dessas cadeias alimentares ali no ecossistema, certo? Vamos ver aí a nossa próxima imagem. O que nós temos aí da nossa próxima imagem? A gente tem mais informações sobre as teias alimentares, né? Que elas mostram, ó, o que eu acabei de falar, várias cadeias alimentares interligadas
e ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então, como eu falei para vocês anteriormente, na natureza a gente não vai encontrar somente aquele capim, aquele gafanhoto, aquela cobra e a coruja. Não, são vários animais ali, várias espécies, né? Todos eles interagindo simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. Então, olha aí, que a gente está falando aí, ó. São várias cadeias alimentares interligadas e ocorrendo ao mesmo tempo. E aí, então, a gente tem essa definição de teias alimentares. Por que teias alimentares? Porque, ó, observa aqui na imagem, não parece uma teia de aranha aqui, ó? Várias setas indo para vários lados, estão se cruzando aqui, ó, vai para um lado, daqui vem para o outro, então está formando uma teia. Olha lá, a gente tem aqui o capim, que são os produtores, e esse capim está servindo aí de alimento para o animal herbívoro, como o coelho, aqui, ó. Tem também o gafanhoto. E aí, esse coelho está servindo aqui de alimento para essa raposa, também serve de alimento para a coruja, serve de alimento para o gavião, tá? Então você está vendo que essas setas elas estão se entrelaçando. Então a gente não tem somente as cadeias alimentares, a gente tem várias delas. No caso aí nós temos as teias alimentares. Na próxima imagem, outro exemplo. Outras com setinhas agora em vermelho, para a gente visualizar aí a teia alimentar. Olha só de novo aqui, ó. Produtores aqui embaixo, né, o capim, que serve de alimento para insetos, né, para outros animais, como aqui a borboleta. Essa borboleta serve de alimento aqui, ó, para o sapo, para outros animais como o coelho, certo? O sapo servindo de alimento aqui para a cobra, o coelho que também serve de alimento para a cobra, também a águia vai comer esse coelho, a cobra vai ser devorada ali pelo gavião ou pela águia, né? Então são várias relações alimentares que a gente observa no nosso ecossistema, no caso na natureza, certinho? Vamos ver aí mais sobre a teia alimentar. Um organismo em uma cadeia alimentar pode ocupar apenas um nível trófico, mas na teia ele pode ocupar diferentes posições, né? Que foi o que a gente falou anteriormente. O mesmo organismo pode apresentar diferentes hábitos alimentares e, consequentemente, ocupar diferentes níveis tróficos. Só para a gente lembrar, o nível trófico é justamente cada faixa ali daquela cadeia alimentar. Produtores, consumidores primários, secundários, cada um desses que eu estou falando é um nível trófico. Só que a gente encontra animais que não comem só capim, por exemplo. Ele pode comer vegetal ou animal. Então, olha só, ele já tem um hábito alimentar diferenciado, ele já está bagunçando ali essa cadeia alimentar. Ele pode comer tanto um capim quanto um coelho ou uma pequena ave, né? Então ele já está formando ali, ó, várias setinhas. Olha essa outra teia alimentar aí na próxima imagem. Várias setas se formando aí, ó. Essa sim, né, está bem emaranhado ali, onde você observa ali os seres produtores servindo de alimento ali para os animais herbívoros, para as aves, para os sapos e até mesmo para os insetos. E olha a quantidade de seta que a gente está observando ali, partindo desses seres consumidores primários para os secundários, né? Vamos só anotar aqui rapidinho, ó. Cada um desses que a gente está falando, ó, cada um desse é um nível trófico. Cada um desse aqui é um nível trófico, né? E aí eles estão servindo aí de alimentação. Produtores, consumidores primários, secundários e terciários, tá? Agora a gente vai observar uma outra imagem para a gente fazer aí um mapa mental ali, fazer um resuminho, né, do que a gente pôde estudar desse conteúdo aí de teias alimentares. Olha aí. Muito bem, então você pode visualizar, ó, cadeias e teias alimentares, né? Exemplo de cadeia, tem lá, ó. Vai surgindo aí para vocês, ó, o capim, né, como você pode visualizar, um pequeno animal como um ratinho e a cobra, né? A gente está visualizando cadeias alimentares apresentam um fluxo unidirecional, né? E essa representação ela é linear, como você está vendo aqui em cima, ó, só uma linhazinha, tá? E aí você tem também os níveis tróficos, né? Nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Exemplo de teia, a gente tem aqui embaixo, ó, as plantas servindo de alimento ali para os roedores ou para os gafanhotos e também para os pássaros, sapo e por aí por diante, né? Somente para a gente fazer um resuminho aí do que a gente acabou de estudar sobre cadeias e teias alimentares, certo? Então a gente pôde visualizar aí cadeias e teias alimentares, que foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Muito obrigado pela participação de todos vocês, foi um grande prazer estar aqui ministrando aula para o 7º ano e a gente se vê numa próxima oportunidade.